Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, em sua infinita misericórdia, Deus quis se revelar à humanidade. Deus quis se revelar. Deus quis se mostrar como Deus verdadeiro, como o Deus Criador, como Deus Salvador, como a razão de ser do coração humano. A história da humanidade conhece diversos momentos em que o Deus verdadeiro se revela. Nós ouvimos na primeira leitura esse momento importante da revelação de Deus que ocorreu com Moisés. Este homem, membro do povo de Deus, este homem, membro do povo de Israel, que pela fé conseguiu acolher a revelação de Deus. É claro que depois de Moisés, a história continua e na plenitude dos tempos, Deus se revela por meio do seu Filho, Jesus Cristo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque o Deus vivo, o Deus verdadeiro, é único, é um Deus único. E ao mesmo tempo, são três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a revelação do Deus verdadeiro como Deus uno e trino, como Deus Trindade de amor, só se deu por meio de Jesus e do Espírito Santo. Os cristãos, os primeiros discípulos de Jesus, pela fé, tiveram esta compreensão: a graça de professar a fé no Deus uno e trino,
Pai, Filho e Espírito Santo. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, o próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado, que louva o Pai do céu, justamente porque o Pai, pela ação do Espírito Santo, se revela ao coração dos pequeninos, daqueles que pela fé acolhem a revelação do amor misericordioso de Deus, acolhem pela fé a vontade libertadora, a vontade salvífica, a vontade redentora de Deus. Os pequeninos são aqueles que pela fé vencem o orgulho dos seus corações, pela fé superam este pecado, o pecado do orgulho, que não permite que o coração humano se abra para a revelação do mistério do Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso que o próprio Jesus, no seu louvor ao Pai, como nós ouvimos neste Evangelho, ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Irmãos e irmãs, ter o conhecimento da fé no Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, não é coisa qualquer. É uma necessidade do coração humano, é uma necessidade dos nossos corações professar a fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro, que na plenitude dos tempos, por meio de Jesus e do Espírito Santo, esse Deus se revela à humanidade como um Deus uno e ao mesmo tempo trindade de amor. E ele se revela para que nós façamos parte, participemos desta vida de Deus, o céu, a eternidade, para a qual, irmãos e irmãs, nós nos encaminhamos. O que é? Nada mais é do que a participação plena da vida de Deus. Esse Deus que se revela, esse Deus que nos faz experimentar o seu amor, a sua graça, esse Deus que liberta o nosso coração da escravidão do mal e do pecado, de tudo aquilo que nos afasta do seu amor e do amor aos nossos semelhantes. Esse Deus que é trindade de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, que quer que participemos desta comunhão de amor, porque é nesta comunhão de amor que está a nossa felicidade, que está a felicidade do coração humano. Por isso que Jesus, ao vir ao mundo, o Filho de Deus encarnado, ele revela o rosto misericordioso desse Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, para que nesta revelação, pela fé, alcancemos a salvação. Porém, uma coisa bonita que nós podemos constatar na experiência de fé que Moisés teve, essa experiência que nos foi narrada na primeira leitura, nesse trecho do livro do Êxodo, capítulo 3,
é que quando Deus se revela e alguém, pelo dom da fé, acolhe esse Deus que se revela, Deus toca o coração dessa pessoa, transforma com o dom do seu amor, convida essa pessoa a fazer parte de sua vida, mas também, e aqui uma coisa importante, Deus concede a esta pessoa uma missão. Porque Deus, como nos narra a primeira leitura, esse trecho do livro do Êxodo, Ele se revela para encaminhar à humanidade a participação da sua glória, a participação da sua vida. O seu povo, o povo hebreu, vivia uma situação de opressão, de escravidão no Egito, por causa desta autoridade opressora, injusta do faraó, o rei do Egito. E por isso o nosso Deus, que é rico em misericórdia, se revela a Moisés como um Deus libertador, como um Deus que a Ele não agrada a injustiça, a opressão, a escravidão, não agrada. E por isso, ao se revelar a Moisés, Deus dá a Moisés uma missão de ser instrumento desta libertação, desta graça libertadora, de ser instrumento de uma vida nova, de uma vida plena para o povo hebreu. Irmãos e irmãs, se nós fazemos parte desta multidão dos pequeninos que foram valorizados por Jesus no Evangelho, estes que pela graça, pelo dom da fé, pela graça de Deus, se abrem à revelação de Deus, se nós fazemos parte desta multidão dos pequeninos, nós devemos também colaborar com a obra de Deus, a obra da evangelização, a obra de levar as pessoas pela fé a experiência de uma vida nova, de uma vida transformada, de uma vida liberta da pior opressão, que é a opressão do mal, que é a opressão do pecado. Não basta simplesmente crer no Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. Não basta simplesmente dizer para si mesmo ou dizer para as pessoas: eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus Salvador, o Messias Redentor. Não basta dizer que eu creio no Espírito Santo, que eu creio na igreja e assim por diante. Mas se verdadeiramente nós cremos, fazendo parte da multidão desses pequeninos louvados por Jesus no Evangelho, nós precisamos também nos comprometer com a obra libertadora de Deus, nos comprometer com a obra da evangelização, levar as outras pessoas pelo testemunho da nossa fé, pelo testemunho do nosso compromisso com o reino de Jesus, levar as outras pessoas a oportunidade de conhecer o Deus vivo, o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, que renova, que transforma, que salva todas as coisas, para que um dia possamos na eternidade em Deus louvá-lo e bendizê-lo eternamente, assim como fez Jesus no Evangelho. Louvar e bendizer eternamente esse Deus rico em misericórdia, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
estaçãonovaplay.com. Assine já!